Vamos ver agora o controle condicional com if e else. Tendo aqui o meu nome igual a Henrique, string, aproveitando o nosso for sem nome, tem aqui o print C. Rodar esse cara, ele exibe todo mundo, um caractere por vez. Digamos agora que eu quero que as vogais sejam maiúsculas. Nessa palavra eu tenho i e u. Beleza, então eu posso fazer que é if C igual a string E, or C igual a string I, or C igual a string U, dois pontos, delimitador de bloco, identa o corpo do if, e agora eu faço um print c.upper. Salve e rodo, tá lá o que a gente queria. E ele imprimiu o E maiúsculo, mas também imprimiu o E minúsculo. Por quê? Porque o if, ele testa essa condição aqui. Se essa condição for verdadeira, ele entra no corpo do if e executa o corpo dele. No final, ele volta para a hierarquia original e continua executando, no caso, a linha 6 aqui, por isso que imprimiu duas vezes. Para a gente evitar isso, colocamos o else. E aí identamos esse print C aqui para dentro do else. Se eu rodar agora esse cara, tá lá o que a gente queria, as vogais maiúsculas. Eu posso melhorar essa expressão aqui. Se o C é igual a E, ou se o C é igual a I, ou se o C é igual a U. Não confunda igual com igual. O igual é o operador de atribuição que a gente usa aqui para variáveis. O igual é o operador de equivalência, para verificar se os dois elementos do lado da expressão são equivalentes. Ele retorna verdadeiro ou falso. Essa expressão toda aqui a gente pode melhorar como? Ora, o que eu quero saber é se o C é E, I ou U. Então eu posso fazer isso numa passada só. If C in, aí eu crio aqui uma tupla e boto o E, boto o I e boto o U. Fecha essa tupla aqui. Maravilha. Rodo, continua funcionando. O in é um operador para saber se o C existe dentro dessa tupla. Poderia ser uma lista, poderia ser qualquer sequência. Inclusive, como strings são sequências, eu posso simplificar essa expressão colocando aqui E, I e U dentro de uma mesma string. Então eu vou verificar se o C está nessa string E, I, U. E ele vai exatamente verificar caractere por caractere para testar o C. Rodando aqui, tudo continua funcionando. Para generalizar, eu posso colocar A, E, I, O, U. Pronto, tenho todas as vogais aqui disponíveis. Super legível. Além de imprimir as vogais maiúsculas, eu quero imprimir o Q como um arroba. Então eu vou colocar aqui embaixo um outro if C igual a Q, print a string arroba. Roda o cara, maravilha, ele executa tudo, executou esse Q aqui, por quê? Por causa do else. E executou o arroba. Ele fez os dois comandos separados porque esses ifs são completamente distintos. Então eu preciso, na verdade, impedir que ele execute o else e execute esse if aqui. A forma de fazer isso é levar esse cara para dentro do if, como uma segunda condição. Vamos amarrar isso tudo colocando elif. Dessa maneira, eu estou fazendo o seguinte: se o C for vogal, é maiúsculo. Se não, se o C for Q, é arroba. Se não, agora sim ele faz o genérico que é imprimir o caractere. Roda esse cara do jeitinho que a gente queria. Em algumas outras linguagens, eu não tenho o elif, eu só tenho o if e o else. E aí eu preciso usar chaves ou usar o escopo da sintaxe para estabelecer a hierarquia entre os ifs. No Python essa ambiguidade não existe. No Python essa ambiguidade não existe exatamente porque a gente tem o elif. Então o elif ele necessariamente sucede um if. Assim o seu código fica super legível e fica claro o que o Python vai fazer quando rodar esse cara. Aproveitando que a gente está falando de condições, vamos explorar as expressões lógicas no Python. Lembrando da nossa querida tabela verdade,
eu tenho aqui true and true, retorna true. True and false, retorna false. True or true é true. True or false é true também. Então, recapitulando, no AND, eu preciso que os dois elementos sejam verdade para o resultado ser verdade. Quando um dos dois caras for falso, o resultado é falso. No OR, eu preciso apenas que um dos elementos seja verdade. E ele retorna a verdade. Para ser falso, eu preciso que os dois caras sejam falsos. True e false são singletons no Python. São objetos disponíveis na linguagem e só tem uma instância de cada um deles. No entanto, todo objeto em Python tem uma representação lógica. Qualquer coisa que seja vazia, zero, nula, é falso. Olha só o exemplo. Se eu fizer bool none, é falso. Bool false, é falso. Bool zero, falso. Bool string vazia, falso. Bool uma tupla vazia, é falso. Bool uma lista vazia, também é falso. Bool um dicionário vazio, é falso. Então, tudo que for vazio ou zero é falso. Qualquer outro valor é true. Então, se eu fizer bool 1, true. Bool uma lista com um elemento ABC, é true. E assim sucessivamente. Isso é legal quando a gente combina com o fato de que o AND e o OR no Python tem curto-circuito. Vamos ver o que isso significa. Se eu fizer true and ABC, o que ele vai retornar? True ou false? Nenhum dos dois. ABC. O operador lógico no Python sempre retorna o último elemento avaliado. No caso do AND, para ele ser verdadeiro, ele precisa que os dois elementos sejam verdadeiros. Então, true é verdadeiro e a string ABC tem a representação lógica de verdadeiro. Como ele avalia a string ABC por último, o retorno é string ABC. Agora, se eu fizer true and uma lista vazia, ele retorna a lista vazia, porque a lista vazia tem representação de falso. Ele avaliou true, legal, funcionou. Agora, quando ele avaliou o segundo elemento, ele viu que é falso e retorna o cara aqui como falso. Vamos inverter isso para ver como é que funciona. Se eu fizer ABC and true, ele retorna true, porque ele avalia a string ABC, tem representação lógica verdadeira, e depois ele avalia o segundo parte da expressão, que é true, então retorna o true. Agora, quando eu faço lista vazia and true, ele retorna a lista vazia. Ele avalia a lista vazia aqui e a lista vazia é falso. Logo, ele faz um curto-circuito e nem olha para a próxima expressão, porque como o AND exige que os dois sejam verdadeiros, se o primeiro for falso, nem adianta testar o segundo. Esse é o comportamento de curto-circuito, onde o AND e o OR sempre faz o caminho mais curto para te retornar a expressão que faz sentido. A gente pode explorar mais isso, como por exemplo, OR, lista vazia. O OR exige que apenas um lado seja verdadeiro. E aí ele retorna direto 1. Ele nem testa a lista vazia. Vamos ver, por exemplo, se eu passar OR, uma variável que não existe, indefinido. Veja que ele não dá erro. Quando ele processa o 1, ele vê que o 1 tem representação lógica verdadeira. Então, como o OR só precisa que um dos dois seja verdadeiro, se o primeiro for verdadeiro, ele nem olha para o segundo. E se eu tentar acessar o indefinido aqui, ó, diretamente, veja que vai dar uma exceção. Name error, porque essa variável não foi definida. Então, com esse exemplo, dá para ver claramente o comportamento do curto-circuito. Ele viu que 1 é verdadeiro, fez um curto-circuito retornando direto, nem olhou para o indefinido que geraria exatamente a exceção. Olha no caso do AND, que precisa dos dois para ser verdadeiro. AND indefinido. Ah lá, ele testou 1, beleza, quando ele foi verificar o segundo, deu exceção porque esse cara não foi definido. Se eu fizer agora indefinido é igual a true, maravilha, executo de novo aquela expressão, ele retorna true, que é exatamente o valor associado ao indefinido. Fica ligado
que você vai ver como combinar essa propriedade do curto-circuito junto com essa questão da representação lógica de um objeto torna o código super expressivo.